para escrever livros de horror, é claro que tem a ver com a imaginação, né? E a imaginação do autor, ela pode ser infinita, né? E a sua licença para escrever também como autor agora, você tem licença. Agora você tem uma licença para escrever. Quem te inspira? Quais são os autores que te inspiram quando você decide, agora que você está decidindo? Você já escreveu, não livros, mas você já escrevia antes filmes, por exemplo. Sim. De que forma você se inspira para fazer essas criações? Cara, essa é uma pergunta bem interessante, porque, of course, agora que eu comecei... Obrigado, eu estudei uns 15 dias. Eu falei assim, eu vou... Tô brincando. Decorei essa pergunta. Tava mentalizando. Agora que eu tava, né, escrevendo um horror... terror, né, que fala? Terror. Eu tava assistindo muito terror e lendo muito terror, of course, né? O Stephen King é um dos meus, né, top 10s. Tem como. É o top 10. Mas eu tava assistindo muita coisa, tava me sentindo... E eu via com um olhar bem técnico, que antigamente eu teria medo. Nossa, comendo cabelo. Eu teria medo de assistir, sabe? E eu tava de uma forma, assim, super técnica. Ai, esse negócio... Eu não vou descrever, né? Que é bem explícito. Mas esse negócio... mas esse ali não funcionou. Tipo assim, era uma coisa horrível acontecendo. E eu falei... Então, eu tava olhando muito técnico. Mas, assim, quando eu escrevo... eu acho que quando eu tive esse aqui, né, Ana? Que a gente tava meio que brainstorming. Que a gente tinha o curta, que era 2 páginas. E aí, a gente tava... Ok, vamos brainstorming uma história, né? Aí, eu sentei um dia... Em 3 horas, eu saiu, acho que 2 parágrafos, né? Que aí eu compartilhei com você. Meu pai tava aqui também. E aí, eu peguei o Ed e meu pai pra contar. E aí, eles ficaram, tipo... Meu pai ficou com medo, né? Meu pai, tipo assim, meu Deus do céu, de onde que eu criei essa filha? Tipo, de onde que ela saiu? Quem é essa menina? Não foi na minha casa. E o Ed ficou super excited com a história. Eu falei, ok, então eu acho que eu posso meio que eu fiz um começo, meio e fim, só que o fim ainda tava meio assim, sabe? No ar. Aí eu falei, ok, eu vou investir nessa história. Aí, daquelas 2 parágrafos, eu criei 4 páginas. Daquelas 4 páginas, 45 páginas, que se transformaram no livro. Então, tipo assim, foi... Não sei, foi um processo muito... Acabou sendo rápido, né? Digamos assim. Acredito porque você já sabia qual seria a história, né? E isso é muito importante quando você está escrevendo. Claro que você não precisa ser uma escritora profissional ou saber de toda a história, mas ter uma noção de como vai começar, o que vai acontecer no meio e no final, por mais que o final ainda né, tinha aquele mistério, será que eu vou por esse caminho ou por outro? Mas saber, já ter essa noção da história, ajuda muito. Porque aí você não se perde, né? Você não está escrevendo sobre o The Babysitter e, de repente, você vai colocar uma princesa da Disney no meio. Então, você sabe que elementos você vai adicionar e quais você vai deixar para outro momento. Exatamente. Né? Mas a rapidez dela me impressionou. Mas muito, eu tava... Muito, assim. O Ed viu... não tava dormindo. Eu tava... Meu Deus, um dia eu peguei 4 dias off do meu trabalho. Eu tava parecendo uma mendiga. Ela nem tomava banho, mas eu literalmente tava parecendo uma mendiga. Eu lembro... Assim, Eu lembro que eu fui na sua casa, o dia lá que a gente foi na sua casa, você foi dormir cedo, você tava acordando cedo, tava toda cansada. Nossa, tipo, tinha dias que eu tava acordando, meu celular despertava 3h30 da manhã, porque eu queria escrever, e aí eu não conseguia parar de escrever. Ter que parar de escrever pra ter que ir pra outro lugar ou coisa assim. Nossa, era tão painful. Tipo assim, falando, não, eu vou esquecer. E tava assim... mas era engraçado porque eu trabalhei num livro de terror. A maioria do tempo foi de madrugada, né? Porque só era o tempo que eu tinha. E aí, eu lembro que tinha uma parte que tem aqui no livro, né? Bem intensa, digamos assim. Aí, algo veio assim na minha cabeça. Nossa, mas... Estar sozinha aqui, né, escrevendo, assim, essa parte. Eu tava tão cansada que eu falei, se uma aparição vir aqui, ó... me dá uma força aqui, me dá uma ajuda. Senta aqui. Tipo assim, me dá 10 minutos aí. Tipo, eu tava tão na minha zona que agora eu escutei barulhos, essas coisas assim, sabe? E nada me afligiu. E agora eu fico pensando, né? Ok, talvez, né? Tinha alguma coisa ali, igual no short film, quando eu tive a ideia. Mas nada me afligiu. A escolha do nome é um nome bem peculiar, né? Como é que surgiu a escolha desse nome? The Babysitter. Para quem está no Brasil, por exemplo, que não fala inglês, não sabe o que significa, o que veio na sua mente quando você escolheu o nome? Então, a personagem principal, ela é uma babá, né? Então, digamos, ela é uma au pair agora no livro, né? Mas no filme ela era uma babá.
E Desculpa, aí... hoje tá tão quente que esse ar não tá nem sendo tão bom e eficiente, tá quente, né? né? Pode falar aí. E aí, babysitter, no caso, seria babá, né? Então, tem um bebê, que a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, the babysitter meio que se parece com the babysitter. Que foi a primeira coisa que eu escrevi quando eu tive a ideia do livro, do curta na época. E aí, quando eu tava brainstorming é... Quando eu tava pensando no nome... Porque até no Brasil você acaba falando brainstorming hoje em dia, né? Mas Quando eu tava brainstorming os nomes, tava falando com a Ana, com a minha irmã. Aí eu pensei, que tal The Children Seeker? Aí a minha irmã olhou, ela falou, Débora, The Baby Seeker. Tipo, parece com Babysitter. The Babysitter, The Babysitter. Aí eu falei, nossa, esse é o nome. Na hora eu falei, ok. E o Seeker é meio que, se você for traduzir, é aquela... buscador, o caçador, um caçador de bebês. Não fica a mesma coisa se traduzir, mas, né, é meio que o caçador de bebês. Está caçando algo assim, nesse está sentido. Está buscando. Mas fica tão bonito, né? E é interessante, sabe por quê? Isso mexe com a imaginação, porque para quem está aprendendo inglês, como eu, por exemplo, que não falo inglês fluente, o seeker, na pronúncia, parece seeker de doente. Então, a criança doente, sabe? Passa pra gente também a impressão de que aquela criança que tá doente, alguma coisa de mal que essa criança, por causa dessa doença, pode causar. Que interessante. Bem interessante isso. Interessante ver o teu ponto de vista. Então, eu acho que também pode trazer essa mentalidade para algumas outras pessoas que não têm um entendimento do inglês tão grande, que pode imaginar, seeker, doente, então a criança é doente, então alguma coisa vai acontecer porque a criança é doente. Nesse sentido. Olha só. Baseado pela minha inaptidão então no inglês. Foi isso que veio na sua cabeça a primeira vez que você viu? Não pela leitura, nome. mas pelo que eu ouvi. Não, sim, tipo, mas... entendi. Olha Interessante. Só, interessantíssimo. E você veja também como muda totalmente a história, né? Porque se o nome fosse The Babysitter... The Babysitter... O foco seria, né, na babá. E agora, quando você vem The Babysitter... já é uma outra entidade que entra no local ali, né? Não sei se dá pra falar. Não vou falar. Não pode, né? Não pode. Mas traz essa curiosidade. Exatamente. É uma outra coisa que tá acontecendo com o bebê, não é a babá. Né? Verdade. Também não sei, né? Não sabemos. Acho eu que não Será é a babá. que é a babá? Mas... Será que é o bebê? Agora ficou a dúvida. É a babysitter? A babysitter? Eu vou falar que a minha amiga leu, a Natália, que inclusive ela está aqui, Natália, a review dela. Ela falou que at some point, quando ela estava lendo o livro, ela estava duvidando até do bebê. Então, fica aí, né? Que tem um mistério ali que você não sabe. Que tá... Então, ela brincou, ela falou, nossa, acho que at some point eu tava duvidando até do bebê já. Até ele pode ser um negócio, né? Mas, sério, ela escreveu com muita maestria, porque eu sabia a base da história, né? Eu tinha uma noção muito boa do que era a história, como seria o começo, o meio, o fim, eu desconfiava. Mas quando eu tava lendo o roteiro final, eu caí 4 vezes, tá? Eu caí 4 vezes. Eu não sabia dessa. Eu tava lendo e eu... vai ser essa aqui. Aí eu lia... não. Não, mas agora vai ser essa outra pessoa. Mas isso vai acontecer... Ela me enrolou ali no final e eu fiquei muito surpresa com o final do livro. Você sabe que eu não tô surpreso porque você... Na última... não sei se foi na primeira ou na última vez que você veio... Você me contou sobre a história que você queria escrever um filme uma vez. E você contou a história do filme. Do longa, do Child Star. E a história foi tão boa. Eu tô diminuindo o palavrão, tá? Porque eu falo muito palavrão. Então, conscientemente, eu tô diminuindo. Eu ia falar outra coisa, mas foi tão bom que eu falei, gente, mas ela é muito criativa. E não é uma coisa copiada de outras pessoas, né? Tipo assim, então ela tá... Não, é uma coisa bem autoral. Então, quando você falou sobre o longa, e agora vocês contando para mim de mais ou menos o que o livro conta, eu já imagino que sair da sua mente vai ser uma coisa boa.